Estamos aqui de volta para continuar o papo com o João Ernesto, vice-presidente de Relações Especializadas do Vasco, que cuida da memória do nosso clube. Nessa segunda parte, nesse vídeo, vamos falar de vários assuntos, mas principalmente da história do próprio João Ernesto dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, as batalhas que ele tem para que o Vasco possa ter o seu acervo totalmente restaurado e reconhecido internacionalmente. Você vai ouvir uma história que vai deixar a todos nós orgulhosos e emocionados. O Vasco foi convidado para ir a Barcelona para conhecer aquilo que o Barcelona faz, mas não porque o Barcelona ache que é maior do que o Vasco, sim, porque o Barcelona quer copiar aquilo que o Vasco faz. Vamos então à segunda parte do papo aqui no canal Atenção Vascaínos. João, você está no Vasco há quantos anos? É uma boa pergunta. Na verdade, eu sou a terceira geração de vascaínos, né? Geração que começou... Tudo isso começou com meu avô materno, Ernesto da Costa, imigrante. Chegou ao Brasil em 1920 e o Vasco era o pedaço de Portugal que ele havia deixado do outro lado do oceano. Como para milhares e milhares de portugueses, e não só de portugueses, o Vasco não é um clube somente de português, de imigrantes portugueses. E meu avô foi testemunha ocular do campeonato de 23, né, de toda essa luta do Vasco, daquilo que ele acompanhou, a resposta histórica, a paixão dele, que era a construção de São Januário, uma segunda paixão, a equipe de 29. Eu desde pequeno, desde garoto pequeno, eu já recitava o time de 29. Jaguaré, Brilhante Itália, né? Tinoco, Fausto e Mola. O pai de Mário Matos, que era o meia do time de 29, era cliente, era freguês do meu avô. Meu avô era dono de um bar, um botequim na Tijuca, e o pai dele frequentava. Então, junta todas essas histórias, então essa transmissão oral, o orgulho que o meu avô sentia pela história do Vasco, pelo clube em si, pela história, ele sempre enfatizava muito que nós tínhamos a mais bela história, que nada era igual, e meu avô sempre falava que, né, o Vasco é o maior e o melhor. Isso durante alguns anos foi até uma marca registrada do Vasco, o maior e o melhor. E essa paixão dele, ela foi bem externada quando um belo dia minha avó me chama na casa deles, e ela dizendo que meu avô já estava com umas ideias meio estranhas, e eu fui conversar com ele. O que está vendo? Você não está vendo nada. Estou sentindo que está na hora de partir. Mas eu não queria partir sem me despedir do Vasco. Você me leva lá? Claro, conversa, que papo estranho é esse? Eu sei o que eu estou falando. Você me leva ou não leva? Leva. E nós viemos num sábado de manhã, aqui. Ele olhou tudo isso, poucas palavras falou, e ao sentarmos na social e ele acariciar as cadeiras, ele virou para mim e falou assim: eu vi isso aqui nascer. Estou satisfeito, podemos ir embora. E pouco tempo depois, meu avô partiu para a pátria. É isso aí. Isso é o Vasco, acima de tudo. E eu te faço essa pergunta porque eu sei que você está nessa batalha há muito tempo, e eu queria entender por que agora sai do papel essa ideia de tantos anos. Porque eu sei que você batalha nessa questão do reconhecimento dos títulos mundiais e de outras histórias do Vasco também há muitos anos. Por que agora você acha que também chegou a hora, chegou o momento de buscar o reconhecimento finalmente desse clube, que talvez nos últimos anos tem sido tão criticado, tem sido tão humilhado em muitas situações, mas que de repente a sua história, como a gente vê a associação em massa do torcedor, o vascaíno fazendo história novamente, será que está na hora da gente, eu costumo dizer isso, muitos jovens às vezes escrevem no canal, a gente só fala do passado, eu costumo dizer, quem tem passado tem história, e se você tem um passado, você constrói um bom presente
e consegue vislumbrar um grande futuro. Eu queria saber de você, exatamente por isso que eu te perguntei. Tá na hora, é a hora agora, em 2020, da gente ter esse título de 53 como Mundial do Vasco? Chegou a hora. A hora é agora. E por que disso? É importante você me perguntar isso, porque eu cheguei, a minha segunda passagem na vida administrativa do clube, ela começa em 2008. Estou na minha terceira passagem. Ao chegar em 2008, as pessoas que me conheciam ali, quando da eleição, na campanha que levou Roberto Dinamite à presidência, as pessoas sabiam que eu gostava muito de história, já havia tido uma passagem como diretor na gestão Antônio Soares Calçada, até por influência do próprio ex-presidente Eurico Miranda, com quem eu tinha um excelente relacionamento. Éramos adversários políticos, mas tínhamos respeito, carinho um pelo outro, até porque ele sabia da seriedade que eu emprestava às coisas da história do Vasco, do material, das súmulas, né, do futebol vascaíno. Era um hobby que eu tinha quando eu tinha um tempo vago na minha vida profissional ou vida acadêmica, vir para o Vasco e consultar jogos de maneira aleatória. E isso me levou à primeira passagem na vida administrativa do clube, nos anos 90. Mas por circunstâncias diversas, profissionais, pessoais, eu só retorno como dirigente em 2008. E em 2008 as pessoas me deram como missão o Centro de Memória do Vasco, que eu sempre friso, não fui eu que criei, eu só o revitalizei. Ele estava literalmente esquecido. E nessa tal sala, onde havia um emblema, né, um título, Centro de Memória do Vasco, aquele local ali não era um local digno para abrigar essa história maravilhosa, esse acervo fantástico. Então, durante algum tempo, Flávio, o meu foco, meu objetivo maior foi organizar o acervo, aquele que estava ali e aquele que ainda estava disperso por todo o complexo de São Januário. Foi um trabalho muito duro, era uma única sala. Quem estiver nos assistindo que tenha nos conhecido naquela época, eu só levei aquele trabalho adiante porque, primeiro, pela paixão, né, pelo clube, pela história do clube, e segundo, porque tive companheiros fantásticos, irmãos que eu vou levar para todos sempre, irmãos que o Vasco me aproximou de mim. Então o nosso grande objetivo era tornar aquele espaço digno, fazer com que a dinâmica daquele trabalho ela fosse compatível com a grandeza daquele material, e já vou te explicar o que é isso. E como terceiro objetivo, um dia tirar de lá daquela salinha que eu conheci como inóspita e dar a ela a dignidade, dar àquele acervo um espaço digno, a verdadeira dignidade como merecia, que é esse que nós estamos falando. E então os objetivos eram muito grandes. Claro que nós já começamos a reunir o material de 53, porque ele sempre esteve presente, né? Mas os objetivos eram outros. E que objetivo, um dos grandes, talvez o maior legado meu nessa passagem, que é a segunda passagem, tenha sido a dinâmica que nós implementamos ao Centro de Memória, que é a digitalização do acervo. A digitalização do acervo, Flávio, vascaíno, ela é um diferencial do nosso departamento, se confrontada de outros grandes clubes brasileiros. Eu não falo isso com ufanismo, não falo isso só porque sou vascaíno, e não falo isso porque eu sou o titular da pasta. Não é verdade isso. Eu falo isso porque
é fato. E como é que esse fato se materializou? Em 2010, 2011, agora não me recordo bem, houve um Seminário Internacional de Memória e Esporte no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. E dos vários clubes que apresentaram o seu trabalho, né, os seus trabalhos nessa área museal, na área de preservação da memória, tão importante, né, para a perpetuação da história de cada instituição, seja ela qual for, a mesa principal, para a mesa principal foram convidados os Boca Juniors, Barcelona e o Vasco. Já fruto, já desdobramento daquilo que já havia disseminado, inclusive no meio acadêmico, daquilo que se fazia aqui. Eu sou engenheiro de formação, então quando eu me deparei com aquele acervo, eu olhei para ele e falei: o que eu vou fazer com isso aqui? Comprar uma luva, uma máscara e um espanador para tirar a poeira. Mas claro, a história do Vasco merece muito mais do que isso, uma simples organização de documentos. E conversando com um, com outro, eu cheguei ao Instituto de História, mais precisamente o Laboratório do Tempo Presente da UFRJ, Lago São Francisco, e lá eu abri meu coração, comentei que eu que já era sabedor de que eles tratavam com a memória do esporte, o que eles poderiam fazer pelo Vasco. Até porque eles já tinham tido uma passagem pelo Vasco, uma obra, não é o momento de falarmos sobre isso, mas uma obra até que se materializou num livro. Tudo. E, num primeiro momento, eles foram um pouco reticentes em voltar a trabalhar no Vasco, mas aceitaram o meu pedido e a dinâmica que nós implementamos, que nós implantamos no Centro de Memória, ela veio de lá. E voltando ao seminário no Esporte Clube Pinheiros, falou a representante do Boca Juniors. Isso é um detalhe de muito orgulho para nós do Centro de Memória e para nós vascaínos. Falou o representante, que era o coordenador científico do trabalho, né, do Centro de Memória, que eu mandei a São Paulo. Vai você expõe trabalho lá. Nada mais justo que fosse ele. Professor Ricardo Pinto. E o Ricardo apresentou os slides, tudo, mostrou em loco como era o processo de digitalização, já estava no nosso acervo, enfim, digitalização em altíssima resolução, feita por uma empresa parceira nossa, mais do que uma relação profissional, hoje é uma relação afetiva, que é a DocPro, empresa que inclusive digitaliza o acervo da Biblioteca Nacional. Tenho um profundo carinho pelo pessoal da DocPro, mais especificamente, vou falar o seu nome, você não gosta muito dessa coisa, mas eu vou falar, uma vascaína fantástica, apaixonada, doutora Angélica Ferrão, e sempre nos atendendo, sempre suportando todo o problema do Vasco com pagamento, as faturas e tudo, mas ali firme, sem deixar o nosso serviço ser descontinuado. Aí quando o Ricardo Pinto mostra tudo aquilo que nós fazíamos aqui, aplausos e tudo, acabou. Claro que a cereja do bolo era o representante do Barcelona, senhor Jordi Penas, responsável pelo Centro de Documentação do Barcelona. Quando o Ricardo acaba, quando a palavra é dada ao Jordi vira-se para a plateia e, olhando para o Ricardo, e fala para todos: senhores, eu administro um orçamento de milhões de euros, frutos da dotação orçamentária do clube e daquilo que é arrecadado no Museu do Barcelona, da visita ao Camp Nou. E eu administro milhões de euros. Senhores, eu não tenho mais o que falar.
depois daquilo que o Vasco apresentou. Então, Flávio, eu falo isso para você. É com muita emoção. Sim. Porque isso é o reconhecimento de um trabalho. Sem dúvida. E como fruto dessa exposição, que, claro, foi uma surpresa, inclusive para o nosso representante, ele até imaginou, não é possível que eu esteja escutando isso. E ele falou, nós não fazemos nada disso. Nós não temos nada disso que vocês fazem. Como desdobramento disso, o Ricardo foi convidado no ano seguinte a conhecer a estrutura do Barcelona. E essa é uma passagem, me permita, claro, estender um pouquinho, mas é interessante para que o vascaíno saiba disso. Muitos já sabem, eu falo sempre, mas o seu canal, o seu veículo, que é um canhão, isso vai atingir milhões de vascaínos. E ao conhecer toda a estrutura do Barcelona, claro, o final foi o centro de documentação do Barcelona. E o Ricardo pede ao Jordi Penas o que ele tinha de material no Roberto Dinamite, que era o nosso presidente, e que havia sido atleta do Barcelona, ainda que por pouco tempo, e se tinha algum material lá. Ele pede a um funcionário que atendesse aquela demanda. E o funcionário coloca no computador Roberto Dinamite, e lá aparece como resultado que o material de Roberto Dinamite estava, digamos, no armário 15, prateleira C, pasta 5. Estou dando um exemplo. Ele foi lá, pegou as fotos do Roberto Dinamite e perguntou a ele, ao Ricardo, se ele queria cópia daquilo. Sim. Ele colocou numa HP, como temos aqui, numa impressora, do outro lado saiu muito bonita, foto, colorido e tal, entregou ao Ricardo. E todos os funcionários perfilados olhando aquilo. Aí o Jordi fala para o Ricardo, agora diga como é feito lá no Vasco. Pode dizer que é o produto que eu quero implantar aqui. Aí o Ricardo, um pouco sem graça, falou assim, se fosse no Vasco, nós íamos colocar lá. Você quer saber sobre o quê? Roberto Dinamite? Roberto Dinamite. Para que e-mail você quer que eu mande? Em alta resolução. Então isso é um motivo de orgulho, de satisfação, é sinal de que a coisa funciona. Eu retorno a esse mesmo departamento por convite do presidente Alexandre Campelo e o trabalho continuou, porque não poderia ser de outra maneira. Inauguramos essas instalações, que é um motivo também de orgulho para o vascaíno, em 2014. E o trabalho continuou, mesmo depois que eu saí daqui. Claro, outros vice-presidentes tocaram o trabalho. E esse trabalho aqui, embora ele não seja um espaço de visitação pública, visitação do vascaíno, mas o vascaíno sabe que ele existe e ele produz. E um desses produtos será o reconhecimento do título de 53. Bacana. João, a gente está aqui, é claro que é uma réplica, ladeado pela Copa Libertadores da América. Dado pela Conmebol. Dado pela Conmebol, conquistado pelo Vasco brilhantemente em 1998. E eu espero voltar aqui numa outra ocasião, quem sabe agora em 2020, de repente com a taça de campeão do mundo de 1953, que isso possa ser reconhecido. Quero agradecer demais, queria que você deixasse uma mensagem final aos muitos assinantes do canal, aqueles que gostam, que são vascaínos e que nos pedem muito, que adoram esse assunto. Claro, como eu disse, a gente fala de contratação, a gente fala do dia a dia, a gente fala do time que vai jogar o Campeonato Carioca, o brasileiro, mas eu acho que o vascaíno tem duas coisas que eu particularmente gosto muito. É uma torcida politizada, é uma torcida que tem essa preocupação política, que se preocupa se o funcionário vai receber, se o gramado tá bom, se o estádio tá bem cuidado, e a questão histórica. É a maturidade. É isso aí. Eu acho que é um torcedor maduro, eu concordo contigo. E também tem a preocupação com a sua história. Você vê alguém falando de racismo, você vê alguém falando de preconceito, você vê alguém falando de
de brigas, de necessidade de vencer pessoas que não sejam do bem e que estejam contra o Vasco, associação em massa, construção de estádio, de colégio, que seja, o vascaíno está sempre junto. Então eu queria que você deixasse a mensagem para esse, digamos, vascaíno plural, que gosta de tudo, que entende de tudo e que, acima de tudo, tem muito amor como nós ao nosso clube. Obrigado demais, em nome meu, do Bismarck, e do seu ex-presidente Roberto Dinamite, que também agora está no canal, batendo papo com a gente. Queria que você deixasse aí uma mensagem para os muitos torcedores do Vasco. Ao vascaíno, a minha mensagem e o meu pedido é de tenhamos bastante fé e esperança de que logo, logo o Vasco será tão vencedor quanto nós queremos. Vencedor no campo. Porque ele já está sendo vencedor fora dos campos. A maneira como as coisas do Vasco elas estão sendo tratadas, a mim como vascaíno que estou aqui dentro, elas me dão a segurança, a certeza de que nós estamos no caminho certo. Tenham essa certeza. É isso que eu peço. Um pouco mais de paciência. Sou tão vascaíno, tão torcedor quanto vocês. Tenho uma paixão juvenil toda vez que o Vasco joga. E tenha certeza, vascaíno, que nós aqui estamos trabalhando diuturnamente visando o melhor para o clube. E no meu departamento, o melhor para o clube é guardar, dar dignidade a esse acervo e, como desdobramento disso, é fazer os devidos pleitos nos momentos certos. E o pleito do momento é o reconhecimento, ainda que como título intercontinental, do torneio internacional Rivadavia Correia Meia de 1953. E como desdobramento disso, um livro que nós vamos editar relativo a essa conquista. Fica aqui o meu agradecimento pela oportunidade e faço um convite a você, vascaíno, que mantenha-se conectado com o canal do Flávio, e aquele que você souber que ainda não tenha se associado ao clube, faça esse pedido. Nós precisamos e temos potencial para sermos o maior clube do mundo. Nós já somos na história, mas vamos ser também materialmente. Meu muito obrigado. É isso aí, gente. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Você que não é inscrito, está vendo pela primeira vez, se inscreva no canal. Acione aí embaixo o sininho da notificação para que você saiba sempre quando um vídeo nosso vai subir e que você possa se inteirar de tudo que o Vasco tem de bom, daquilo que o Vasco está tentando fazer, porque aqui o canal, acima de tudo, é um canal apolítico. Estamos aqui pelo Vasco. A nossa ideia é trazer a história do Vasco, aquilo que acontece hoje, sempre e no futuro também. E essa é uma matéria, eu acho que, acima de tudo, uma prestação de serviços, porque a história do Vasco é muito importante para todos nós. Muito obrigado, um ótimo final de semana e a gente se encontra a qualquer momento com mais algum tipo de matéria, trazendo mais notícias do nosso Vasco. Tchau, turma. Um abração.